Amém, graças a Deus, amém. Vamos receber o servo do Senhor, pastor Nivaldo Araújo, aleluia, com as palmas louvando ao Senhor. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, que Deus te use para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Livro do profeta Isaías, não precisa abrir, se você não quiser, claro. Capítulo de número 35, versículos de 5 a 7. O profeta, aliás chamado de profeta messiânico, ele fala algo acerca do Yeshua, que foi cantado agora há pouco aqui, do Messias. Yeshua, Messias, Jesus Cristo, a mesma pessoa, amém? E ele falava que quando Yeshua viesse, os coxos saltariam, que haveria ribeiros de água arrebentando no meio do deserto. Enfim, ele fala de muitos milagres e sinais que o Yeshua ia fazer. Alguns já foram feitos na sua primeira vinda, outros serão feitos ainda na sua segunda vinda. E é a respeito desses milagres que nós iremos falar agora. Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Só até aqui. Pai, mais uma vez, eu careço da tua graça e da tua misericórdia. O Senhor sabe que não há nada em mim, Pai, que possa me exaltar, que possa me transformar para falar da tua palavra. Se não for a tua unção, a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, se não for os nossos ouvidos abertos agora pelo poder da tua palavra e do teu Espírito, Pai, e se esse culto não for dirigido ao Senhor, nós estamos aqui então. Mas nós cremos, Pai, que nessa manhã a tua palavra, mais uma vez, há de nos falar, há de nos orientar, há de nos abençoar, nos curar e libertar para a glória do teu nome. Aplaudam a palavra do Senhor e podemos abençoar. Então os olhos dos cegos serão abertos e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações onde jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Assim diz a palavra em Isaías 35, versos de 5 a 7. Nós sabemos que a Bíblia nos alertava que quando Jesus viesse, mudanças ocorreriam no povo e na terra, quando o Yeshua, o Messias, viesse. Meu Deus! Por conta dessas profecias contidas nos livros Isaías, no livro de Isaías, os rabinos, os mestres, os profetas, os conhecedores do judaísmo da época e os fariseus, eles estudavam esse texto e eles sabiam que alguns desses milagres, até mesmo o homem usado pelo Espírito Santo de Deus poderia fazer. Mas eles sabiam que alguns milagres só Cristo poderia fazer. Ótimo. É os chamados milagres messiânicos. E então aquele que viesse
com o nome do Messias seria observado por essa liderança judaica. E 3 milagres chamam a atenção na palavra do Senhor. O primeiro desses milagres messiânicos seria a cura de um leproso. O segundo milagre messiânico seria a cura de um homem endemoniado mudo. E você vai entender porque que além de ser endemoniado, ele teria que ser mudo, para que só o Cristo pudesse fazer isso. Meu Deus! E o terceiro milagre que os judeus criam que só Jesus podia fazer era a cura de um cego de nascença. Os judeus tinham entre eles que poderiam até curar um homem que durante a sua vida perdeu a visão, mas se ele nascesse cego, ele morreria cego para os judeus. Olha. E quando Jesus vem e começa a fazer os milagres que ele fez, multiplicação de pães, curas de enfermos, toda sorte de milagres, ele chamou a atenção da liderança judaica. Eles viram que esse homem estava fazendo muitos milagres e começaram a observá-lo. Mas a observância maior começa, não precisa abrir a sua Bíblia, porque eu não vou pregar sobre isso. Nós vamos, como se diz assim, dar um toque para que você entenda a palavra que Deus quer colocar no meu e no teu coração nesta manhã. Eu sempre prego no pé do meu irmão quando ele fala aqui noite, sendo de manhã, e eu acabei fazendo a mesma coisa. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. É a pintura da tribuna. Lucas, no capítulo de número 5, versículo de número 12, se dá a cura de um leproso. Eu não vou pregar sobre isso, mas entenda uma coisa: o leproso era a doença mais triste que um ser humano naquela época poderia adquirir. Você sabia, meu irmão Tiago? O leproso não podia andar no meio da rua. O leproso não tinha condições de andar no meio da sociedade. Ele era colocado fora do arraial. E quando ele entrava na cidade, irmãos, ele tinha que... Tá bom o som? Amém? Ele tinha que sinalizar que um leproso estava andando. E ia gritando, irmã: imundo, 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 para que as pessoas o deixassem passar. Que condição humilhante. Era, irmãos, eu diria um dos degraus mais baixos que um ser humano pode chegar. Mas ele ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que certa feita Jesus estava pregando, e esse leproso, em Lucas capítulo de número 5, número 12, essa passagem se encontra em todos os evangelhos sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Por que vamos falar pelo evangelho de Lucas? Porque nós sabemos que Lucas era um médico. E quando ele se aproxima de Jesus, a Bíblia diz em Lucas 5, 12, que aconteceu que quando estava naquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Meu Deus. E ele, estendendo a mão, o tocou. Aleluia. Jesus, com esse gesto, ele estava quebrando alguns paradigmas, algumas coisas que a sociedade, principalmente os judeus, tinham de regras. E Jesus quebra toda a regra por amor. Meu Deus. Toda a regra para curar. Jesus não vê empecilho para nos tocar. Jesus não vê nada que possa impedir ele de chegar a nós. É nós que muitas vezes temos dificuldade de nos acercarmos dele.
E Jesus o toca. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele ficou curado. E Jesus fala para ele e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: Pai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Com esse gesto, Jesus queria mostrar aos sacerdotes que o Rabi, que o Messias, o Filho de Deus, estava na terra da Judéia. Meu Deus. Fazendo milagre. Por isso ele disse ao leproso: não contes a ninguém, mas vá e mostre-te ao sacerdote. Porque, irmãos, o sacerdote, o judeu sacerdote, quando dá ordenança em ser o sacerdote, ele evidentemente estudava a Torá, fazia várias lições, aprendia da lei e aprendia costumes. Ele sabia que se alguém um dia fosse curado de lepra, esse alguém deveria seguir algumas progressões, alguns ritos. E é engraçado que durante centenas de anos, todos os sacerdotes aprendiam isso, mas nunca fizeram isso. Por que, pastor? Nenhum judeu sacerdote foi curado de lepra. Pastor, Miriam foi curada de lepra. Sim, é verdade, antes da lei, antes da Torá. Pastor, aquele Naamã, sim, mas ele era gentil, era sírio e foi curado por um profeta por ordem de Deus. Então nenhum judeu havia sido curado de lepra. Então, um dos milagres que atentava, que chamava a atenção dos judeus, da liderança judeia, dos rabinos, dos sacerdotes, era a cura de um leproso. Meu Deus. E ser curado de leproso, da lepra também, tinha um preço a pagar. Quando o leproso fosse curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote e dizer: eu era leproso. Aí o sacerdote olhava para ele e falava: prove que você era leproso. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote dizendo que ele era leproso, ele estava curado. Agora, ele deveria provar que ele era leproso. E em terceiro lugar, ele deveria contar ao sacerdote em que circunstâncias ele foi curado da lepra. Por isso que Jesus disse a esse leproso: não contes a ninguém, vá, mostre-te ao sacerdote e pague aquilo que a lei de Moisés pedia. Irmãos, depois disso, não é o caso, havia um ritual fantástico que esse homem tinha que fazer, mas não é o caso. O segundo milagre era um homem curado de um demônio. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Glória a Deus. Tu és lindo, papai. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu continuo com essa rinite terrível. Só Deus e a misericórdia dele. Mateus 12, 22 diz: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego
falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus fez o segundo milagre, provando que ele era o Messias enviado, o Yeshua esperado. Mas toda a casta da Judéia, todos eles diziam que Jesus operou esse milagre através do chefe dos demônios, que é chamado de Beelzebul. Mas, irmãos, Jesus, tremendamente onisciente, onipotente como ele era, ele veio para implantar o Evangelho, e o faria, porque ele mesmo disse que o Evangelho de Deus seria pregado à força, que nós teríamos que lutar para fazer isso. Veja o que está escrito ainda, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Deus tremendo. Vamos voltar aqui para você ter bastante entendimento do poder de Jesus e da direção do Espírito Santo de Deus, claro, na vida de Jesus. Olhe que Jesus, no versículo de número 12, ele cura um leproso. Mas no 17, Lucas 5, versículo de número 17, a palavra do Senhor diz assim: a cura de um paralítico. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali, prestem muita atenção no que está escrito aqui, ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, de todo lugar vindo das aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Quando Jesus cura o leproso, ele já era muitíssimo conhecido por todos os milagres que havia feito. Mas quando ele cura o leproso, ele chama a atenção da cultura. Esse homem curou um leproso. Esse homem está dizendo que é filho de Davi. Mas é impressionante, irmãos, que eles não foram atrás da linhagem, porque a linhagem já testificaria que Jesus nasceria em Belém, que Jesus era filho da linhagem de Davi. Tudo aquilo que se falava de Jesus já tinha acontecido, mas eles não aceitavam. Os milagres que Cristo fez já era suficiente para saber que nenhum homem, nenhum profeta poderia fazer, mas eles não o aceitavam. Então Jesus, nesse caso aqui, diante de quem? E a palavra do Senhor continua aqui no verso 2, diz: e a virtude do Senhor estava com ele para curar, no 17. E no 18, e eis que eles trouxeram um homem numa cama que estava paralítico, e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e entre as telhas o baixaram para a cama até o meio, diante de Jesus. E Jesus muda o curso daquele culto naquele dia, porque eles sabiam que toda a Judéia, toda a Galileia, todos os mestres, todos os fariseus, todos os homens chamados liderança de Israel, quando ao judaísmo estavam presentes. Então ele faz algo diferente. Ele chega no paralítico e fala: homem, amigo, teus pecados estão perdoados. Oh, aleluia, Deus. Para mim, essa é a maior bênção que Deus poderia me dar. Verdade. Porque uma vez perdoados os pecados, eu subirei com ele para a glória. Mas para aqueles homens não valiam nada, e eles começaram entre eles a razoar, a discutir entre eles. Ei, quem é esse? Quem é esse cara aí? Quem ele se acha? Ele está perdoando pecados. Aí o outro falava:
misericórdia. Só um pode perdoar pecados, que é Deus, verdadeiramente. Só Deus poderia perdoar pecados. Mas Jesus estava dizendo para ele: veja, eu sou. Esse que vos fala é o Yeshua, é o Messias, mas eles não queriam, irmão. Então Jesus faz algo tremendo. Ele fala assim: o que vocês discutem em vossos corações? O que vocês arrasou em vossos corações? O que é mais fácil fazer? Ou dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Meu Deus! Esse é o meu Deus. E ele continua: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem poder de perdoar pecados. Paralítico, a ti te digo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Oh, meu Deus! A glória do Senhor se manifestava no meio daquele povo. Graças a Deus. Eles não tinham mais com o que discutir que Jesus era o Filho de Deus enviado na terra, mas eles não aceitaram. E a Bíblia diz que aqueles homens do Sinédrio, aqueles homens da liderança que estavam lá, eles estavam debaixo de uma liderança, mas fazendo algo. Eles foram ali para observar o que Jesus faria. Saindo daí, eles voltariam para Jerusalém e discutiriam o que foi feito naquele culto. E aí eles falariam: você viu os sinais, filho? Você viu o milagre, filho? Ele pode ser o Messias, sim. Vamos aceitá-lo como Messias? Não. Vamos continuar observando o que ele faz. Ainda faltava um milagre messiânico. E aqui no Evangelho de João, capítulo de número 9, nós vamos ver o que aconteceu. Deus tremendo e fiel, aleluia. Oh, glória. Jesus, Glória a Deus. João 9, a palavra de Deus diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que significa mestre. Irmão, eu vou ser bem detalhado, vou tentar ser o mais explícito possível. Os discípulos de Jesus ao lado dele, vendo aquele homem que era cego de nascença, irmã, eles param e olha a pergunta que eles fazem para Jesus: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. aleluia. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que um dia, na infinito amor, alguém pregue de mim e ele creia e eu o cure. Aonde se falar de Jesus e houver fé tamanho, um milagre pode acontecer. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. À noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou um adulto. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saluiva fez lodo e untou os olhos do cego. Irmãos,
Eu gostaria que vocês prestassem atenção em mim agora por um minuto. Eu não vou falar nada demais. Quantas vezes você já ouviu essa pregação? Mas Jesus poderia fazer algo mais eloquente, que chamasse a atenção de quem? Do povo judeu. Que você disse, através daquela figueira, aquela figueira era o povo judeu, era só aparência, eles não se identificavam. Jesus poderia fazer um milagre que chamasse a atenção, mas ele fez o mais simples. A Bíblia diz que ele cuspiu mesmo, pegou um pouquinho de barro, fez lodo, passou nos olhos do cego e falou: vá e lava-te no sangue de Siloé. Irmãos, ponha isso na sua mente, no coração e no seu coração. Não há acasos na vida de Deus. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Nada, absolutamente nada escapa ao poder de um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Deus tem o controle de todas as vidas do mundo inteiro, de todas as galáxias. Ele criou a água, o sol, o céu, a terra. Ele fez tudo e tudo está debaixo do poder. Aleluia! Quando Jesus disse: vá e lava-te no tanque de Siloé, eu imagino, João, que uma meia dúzia de discípulos foram com ele, porque a Bíblia nos diz, e quem foi em Israel viu isso, o caminho era terrível, montanhoso, dificílimo, até para uma pessoa que enxergasse e cantasse por ele. Mas Jesus não. Vem cá, diabo. Estou gesticulando, não estou falando que isso está na Bíblia. É como que Jesus falasse: não vá, não acompanhe. Mas Jesus, ele não vai achar o caminho, é muito difícil, eu conheço. Obrigado. Meu Deus! Você entendeu o que Jesus está falando para mim e para você nessa manhã? Todos nós temos que participar do milagre de Deus. Aleluia! Todos nós. Você quer um milagre? Participe, busque. Tira a reza, como foi dito aqui. Outros orem, outros perguntem: Senhor, eu quero, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Participa do teu milagre. Aleluia. Jesus nunca falou: está curado, está abençoado, seja multiplicada a tua vida, a tua família, dá isso, dá aquilo. Não! Nós fazemos parte do corpo. Fazendo parte do corpo, nós temos que participar com Cristo. Às vezes através de uma oração, através de uma palavra, através de alguma coisa, mas faça alguma coisa. Coloque a tua bênção. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele diz: vá e lava-te no tanque de Siloé. Por que tanque de Siloé? Mais uma vez eu chamo a tua atenção aqui para mim. Naquele dia havia uma festança chamada a Festa das Lavagens. Os sacerdotes todos estavam em Jerusalém. De fato, o tanque de Siloé é em Jerusalém. Todos os sacerdotes vinham do templo, enchiam os jarros de água e voltavam para o templo. E Jesus mandou que o cego fosse se lavar aonde? Aonde? Tanque de Siloé, que significa o enviado. E eu quero crer, diabo, que quando ele chegou lá em dificuldade, porque muitas vezes as nossas dificuldades nos impedem de sermos abençoados. É verdade. A gente vem para a igreja, mas não quer sequer orar, não quer sequer ler a palavra, não quer perdoar o irmão do lado, não quer amar, não quer fazer nada. E se você não faz nada, a Bíblia é clara: aquele que planta, colhe, e o que nada planta, não colhe nada. É verdade. Aquele homem chegou no tanque de Siloé, e os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos estavam vendo que ele vai e lava-se. E quando ele se lava, ele começa a enxergar novamente. Eu imagino a alegria, eu imagino que aquele homem começou a sentir, e mais do que todos nós reunidos, ele chamou a atenção dos que ali estavam. E aí perguntaram:
que lhe aconteceu? Ele falou: eu estou vendo, eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus, meu Pai. glória a Deus. Eu era cego. Aí, entre eles, e se não era aquele mendigo, o diabo, aquele que ficava ali na esquina mendigando, é ele. Mas vinha outro e falava: ei, aqui não, diabo, parece-se com ele, mas não é ele. Mas o cego disse: sou eu. Sou eu! Sou eu! Sou eu! Eu estou vendo! Eu estou enxergando! Oh, glórias a Deus! Aleluia, Jesus, Santo Deus. E aí diziam: como te abriram os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus. Aleluia. Eu vou dizer de novo, e se você quiser, quando eu disser esse nome, aplaude esse nome, que é digno de toda honra, de toda glória. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus fez o impossível, porque louco nunca curou a vista de ninguém. Cuspe jamais vai trazer a vista a um cego, mas esse que assim o fez, ele é a causa das coisas impossíveis a Deus. O homem chamado Jesus fez louco e untou meus olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui e lavei-me e vi. Então disseram-lhe, pois, onde está ele? Onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus do que dantes era cego e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a lhe perguntar como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. É sobrenatural. Meu Deus. É sobrenatural. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guardou o sábado. Ah, que hipocrisia! Que hipocrisia, irmã Daiane! Em vez de me alegrar com a sua bênção, eu tenho dor de cotovelo porque você foi abençoada e eu não fui. Meu Deus. E aí eu quero achar uma desculpa para aquilo que Deus derramou na sua vida. É sábado. Ela não podia ter feito isso. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Não é à toa que não tinha nada debaixo daquelas folhas. Era um povo totalmente indiferente. Então diziam: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Uns criam, outros não criam. Os judeus, porém, tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Você sabe, irmão, é simples o que significa a palavra profeta. Sim ou não? Aprenda, quem não souber. Profeta é alguém enviado de Deus para uma causa específica, para fazer algo específico. Claro, Jesus era profeta, era filho de Deus, era muito mais do que um profeta, mas a pessoa que foi curada disse que era profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora disse: enquanto não chamaram os pais do que agora havia, e perguntaram, dizendo: é esse o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora?
Seus pais responderam e disseram: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe vós. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus já tinham resolvido que alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, o Yeshua, o enviado, ele seria expulso da sinagoga. Todos nós sabemos que quando Jesus foi interrogado diante do romano Pôncio Pilatos, creio eu que tocado por aquilo que a sua esposa já lhe havia dito uma noite antes: olha, cuidado com o que vai te acontecer amanhã, cuidado, porque eu fui incomodado em sonho. Era Deus avisando, mas tudo isso tinha que acontecer. Mas ele alerta pela esposa, ele pergunta à multidão: hoje é dia de se soltar um preso, é tradição. Vocês querem que eu solte Jesus ou solte Barrabás, que é um assassino? E todos da multidão foram unânimes em dizer: solta Barrabás. Vocês percebem, irmãos, que a liderança judaica, elas tinham um domínio infernal mesmo sobre o povo judeu. E Jesus foi crucificado, tinha que ser. E perguntaram-lhe dizendo: é esse o vosso filho? Pergunta a ele mesmo: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. É maior, pergunte a ele. E seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunte-lhe vós mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Aleluia! E tornaram a lhe dizer: que te fez ele? Como se te abriu os olhos? Respondeu: já vos disse e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazê-los também seus discípulos? Olha as respostas deles. Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. E continuaram: desde o princípio do mundo nunca ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego. Responderam e disseram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e expulsaste. Meu Deus! E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse: crês tu no Filho de Deus? Amados, coisa linda a transformação desse homem. O milagre foi físico, mas também houve um milagre sobrenatural, porque ele imediatamente ele disse: eu creio no Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Até aqui a palavra do Senhor. Eu estou no meio desta pregação, no meio desta palavra, porque eu também era cego, eu também fui cego,
E um dia a palavra me abriu os olhos. Um dia Jesus perdoou os meus pecados. Um dia Jesus me tocou e teve misericórdia da minha vida. Irmão, a hora é avançada. Eu não sei o que pode acontecer aqui na frente. Talvez você precise de uma cura física, venha imediatamente para frente. Talvez você precise de algo sobrenatural, também venha para frente. Mas quem quiser, venha imediatamente. Nós vamos orar por todos aqueles que creem que o que faz milagres